Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Samuel Costa e eu vou estar dando início aqui à revisão da matéria de cinesiologia, até o momento. Bom, primeiramente nós temos que entender alguns conceitos importantes. A cinesiologia era é dividida em dois conceitos diferentes, a cinemática e a cinética. A cinemática seria a ciência relacionada com a descrição das posições e os movimentos do corpo no espaço. Então ela descreve tudo que está acontecendo com o corpo humano, né, com relação ao movimento e onde ele está. Ela também é subdividida em osteocinemática, que descreve os movimentos dos ossos relativos aos seus planos e eixos. Então vai descrever tudo que está acontecendo de movimento no osso do corpo humano. Já a artrocinemática descreve o movimento que ocorre nas superfícies articulares. Então não é só em um osso, é em toda a articulação daquele movimento. Por exemplo, na osteocinemática poderia estar descrevendo apenas o movimento do húmero, que é o osso do braço. Já na artrocinemática poderia estar descrevendo toda a articulação do ombro, que envolve o húmero, envolve escápula, envolve clavícula. Então já não é só um osso, é todo um conjunto que forma aquela articulação. Depois vem a cinética, que é a ciência que lida com as forças que produzem, detêm ou modificam os movimentos do corpo. Então tudo aquilo que está modificando o corpo humano, ela entra dentro da cinética. São exemplos a própria gravidade, né, que modifica o corpo. Então todos nós estamos sujeitos à força da gravidade e ela atua no nosso corpo, modificando a posição que ele está. Os músculos do corpo humano também modificam sua posição. No encurtamento muscular ocorre lá a aproximação da origem e inserção, e isso modifica a posição anatômica que o corpo está. Por exemplo, se houver um encurtamento do músculo do bíceps, o antebraço e o braço vão se aproximar, saindo da posição anatômica. Então, existe uma modificação ali. Bom, resistências externas também modificam a posição do corpo humano, por exemplo, a resistência do ar. Eu não sei se todo mundo já fez isso, mas quando está andando de carro e coloca a mão para fora, aquela resistência forte que o ar exerce na mão da gente quando está fora do carro, é justamente isso, é uma resistência externa que está modificando ali a posição da mão. A mão vai meio para trás, uma força. Aqui estão alguns exemplos, né, de jeitos de se avaliar, né, o movimento humano. Entre eles estão a cinemetria, a dinamometria, a antropometria, gonometria e eletromiografia. Vamos começar pela cinemetria. A cinemetria, ela estuda ali a posição e orientação dos segmentos corporais. Então, justamente, ela vai estar ali estudando o que está acontecendo de movimento naquele corpo. Já a dinamometria, ela estuda as forças externas e distribuição de peso, que foi justamente o que eu tinha falado, né? As forças ali, então a dinamometria vai estudar isso. A antropometria, ela estuda já as medidas do corpo, então é o parâmetro para o modelo corporal. Ela estuda as dimensões e medidas do corpo. A goniometria, ela já estuda a angulação de uma articulação. Então ela vai estudar ali quanto de ângulo aquela articulação está conseguindo movimentar, por exemplo. E já a eletromiografia, ela estuda a atividade muscular por meio de impulsos elétricos mesmo. Então vai ali estar despolarizando aquela célula e isso vai gerar um resultado, um estudo sobre aquele músculo. Bom, aqui está um exemplo de cinemetria, né, onde está sendo estudado todos os segmentos corporais desse atleta. Então está desde ali dos pés até a articulação do joelho, do quadril, principalmente ali do cotovelo e do pulso, do punho e do ombro. Então tudo isso está sendo estudado na cinemetria para que haja depois um resultado e esse resultado ajude o atleta a melhorar. Esse é o exemplo de estudo dentro da área de cinesiologia que se chama cinemetria. Estuda o movimento corporal. Já aí a goniometria, podemos ver que é um estudo sobre angulação mesmo daquela articulação. Então vai estar estudando se está tendo uma angulação correta. Por exemplo, se tiver alguma alteração nessa angulação, né, fora do parâmetro normal, com esse resultado obtido pela goniometria, vai poder trabalhar a flexibilidade dessa articulação para aumentar essa angulação de movimento, por exemplo.
Aí, ó, a eletromiografia é justamente o que eu falei, é impulsos elétricos mesmos para ver se aquele músculo está respondendo de forma adequada e o resultado é obtido. A antropometria, como eu tinha dito, é a ciência que estuda as medidas e dimensões corporais. A dinamometria justamente estuda as forças externas, então a força muscular, vai estudar também para ver se aquele movimento está produzindo a força necessária. Bom, agora vamos para alguns conceitos de anatomia. O esqueleto humano ele é dividido em duas porções, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial ele é aquele esqueleto central, ele é todo esse eixo central, dizemos assim, né, que está pintado aqui na figura em amarelo, meio alaranjado, né? Então, o esqueleto axial é justamente esse esqueleto central do corpo humano. E já o esqueleto apendicular é todo o esqueleto que está justamente nas pontas ali, todo esse esqueleto mais para fora, dizemos assim, né? Todo esqueleto que envolve os membros inferiores e superiores. Essa parte branca da figura é o esqueleto apendicular. Lembrando que não é só os membros, envolve também o símbolo de cada articulação. Então, por exemplo, ali nos membros superiores, vai envolver também a escápula, porque a escápula e a clavícula fazem parte, né, dessa ligação do esqueleto axial com o apendicular. Então, esse símbolo vai estar envolvido no esqueleto apendicular. Bom, aqui está a divisão anatômica do corpo humano, né? Justamente, vou deixar a figura aí, mas eu não preciso aprofundar nisso. Bom, agora vamos falar de plano e eixo. O nosso corpo humano, ele está delimitado num espaço imaginário ali, como se fosse um paralelepípedo. Na posição anatômica, esses planos de delimitação pode ser delimitado por planos tangentes à sua superfície. Então vai ter um plano ali de delimitação, por exemplo, na parte da frente do corpo humano, um do lado, um embaixo, um em cima, um atrás. Então, todos esses planos, eles têm o seu próprio nome. Isso é com relação ao corpo na posição anatômica. Então tem ali o plano ventral, né, ou anterior, que dá respeito a aquela parte da frente. O plano dorsal ou posterior, né, que diz respeito à parte de trás do corpo humano. O plano lateral, direito, esquerdo, e o plano cranial ou superior e o podálico ou inferior. Todos esses planos imaginários diz respeito a quando o corpo humano está na posição anatômica. Ele delimita o espaço onde aquele corpo está. Agora vamos falar sobre os planos de secção. Esses planos de secção, diferente dos planos de delimitação, eles vão dividir o corpo humano. Então, esses planos eles vão estar dividindo o corpo humano. Existe primeiro o plano mediano, né, que divide o corpo humano em lados direito e esquerdo. Esse plano mediano, ele é parâmetro porque ele só existe justamente na linha medial do corpo. Tem um outro plano que nós vamos abordar mais na frente que faz a mesma coisa, só que esse plano aqui, ele diz respeito a dividir o corpo humano todo em lado direito e esquerdo, plano mediano ou plano medial. Agora aqui vamos estar falando sobre os planos de secção. Existe o plano sagital, que justamente eu falei que faz a mesma coisa do plano mediano, só que ele pode ser modificado, né? Então pode existir um plano sagital apenas na articulação do ombro, por exemplo, quando a gente vai estudar o movimento da articulação, diferente do plano mediano, que ele só ficaria na posição central do corpo humano. Então, o plano sagital ele vai dividir a área estudada, né? Pode ser, por exemplo, o corpo como um todo ou apenas a articulação do ombro, quando a gente vai analisar o movimento do ombro, né? Ele divide em lado direito e esquerdo. O plano frontal, ele divide o corpo ou a área estudada na parte anterior e posterior. E o plano transversal divide a área estudada em área superior e inferior. Como eu tinha dito, os planos dividem. Já os eixos, eles ligam esses planos divididos. Então, como eu tinha dito, o plano sagital, ele divide em lado direito e esquerdo. O eixo correspondente seria o eixo que vai ligar esse plano que foi dividido. Então, o plano sagital divide em lado direito e esquerdo, e o eixo correspondente
se chama eixo látero-lateral, porque ele vai pegar do lado direito e ir para o esquerdo, ou do esquerdo para o direito, e unir essa parte que foi dividida. Então existe o eixo sagital ou antero-posterior, que vai unir a parte da frente, a parte de trás, né? Antero-posterior, a parte anterior na parte posterior. O eixo longitudinal ou céfalo-caudal, que vai unir a parte de cima na parte de baixo. E o eixo transversal ou eixo látero-lateral, que une o lado direito ao lado esquerdo. Aqui é uma figura muito boa que está falando dos planos e eixos. Então, justamente aqui, o plano sagital, né, divide o corpo em lado direito e esquerdo, vai estar com seu eixo correspondente, que se chama eixo látero-lateral. Já o plano frontal, que divide em parte anterior e posterior, ou frente e trás, vai estar com seu eixo correspondente, que vai unir o que foi dividido. O nome dele é antero-posterior. E o plano transversal vai estar com seu eixo correspondente, o crânio caudal, que vai unir a parte de cima na parte de baixo. Então, lembra que eu falei que o plano e eixo pode estar correspondente apenas em uma parte do corpo? Nessa imagem, podemos ver uma análise apenas da articulação do ombro. Ali na primeira figura, podemos ver que o húmero, né, a articulação do ombro, ele foi dividido, né, no plano frontal e veio seu eixo correspondente, o eixo antero-posterior, que vai estar permitindo o movimento de abdução e adução, por exemplo, nessa articulação. Percebe-se que pelo formato do eixo, se esse ombro tentasse fazer uma flexão, por exemplo, né, ir para frente, o eixo não permite. Ele permite apenas os movimentos de abdução e adução, por exemplo. Já na segunda imagem, né, a imagem do meio, podemos ver que a articulação do ombro agora foi dividida no plano sagital, que divide em lado direito e esquerdo, e o seu eixo correspondente está ligando esses dois lados, o eixo látero-lateral. Já nesse, é permitido o movimento de flexão e extensão e hiperextensão. Se vocês conseguirem imaginar, é como se fosse esse eixo rodando, permitindo que esse movimento aconteça, de flexão, extensão. Já na terceira imagem, aqui do lado direito, temos o plano transversal, que divide em lado superior e inferior, e o seu eixo correspondente, o eixo crânio-caudal ou longitudinal, que vai permitir ali a rotação dessa articulação, rotação medial, rotação lateral. Como eu disse, é só vocês imaginarem esse eixo rodando, vai estar permitindo a rotação dessa articulação. Como eu disse, os movimentos básicos, né, o plano frontal, que divide em lado anterior e posterior, com seu eixo sagital ou antero-posterior, que vai estar ligando isso, vai permitir a adução e a abdução, por exemplo. O plano sagital, com seu eixo frontal ou látero-lateral, vai estar permitindo a flexão e extensão. O plano horizontal, o plano transversal, vai estar com seu eixo longitudinal ou crânio-caudal, permitindo a rotação dessa articulação que está sendo analisada. Bom, aqui tem um conceito muito importante que se chama centro de massa ou centro de gravidade, que abreviando fica CG. O centro de massa ou centro de gravidade é o vetor força-peso que se origina em um ponto chamado centro de gravidade, ou ponto sobre o qual todas as partículas do corpo estão uniformemente distribuídas. A grosso modo, é como se fosse o ponto onde o peso se encontra, entendeu? Nessa figura aqui, pela posição do ciclista, o seu centro de massa vai estar mais ou menos ali naquele ponto, que é onde todas as partículas do corpo estão uniformemente distribuídas, onde o peso está maior, entendeu? Bom, a estabilidade ou mobilidade depende justamente da posição desse centro de gravidade. Então, quanto mais alto esse centro de gravidade se encontra, por exemplo, nessa figura onde a mulher levanta os braços, o centro de gravidade ele sobe, a mobilidade aumenta. Já quanto mais baixo for esse centro de gravidade, menos móvel será, porque quanto mais baixo o centro de gravidade, maior a estabilidade e menos ele se movimenta. Então, a estabilidade ou mobilidade depende da altura, do tamanho da base onde está sustentado, né? Da localização do centro de gravidade
e do próprio peso corporal. A estabilidade, ou seja, menos movimento, né? Estabilidade é justamente você ter menos movimento. Ela é favorecida pelo centro de gravidade baixo, pelas grandes bases de sustentação, pelo centro de gravidade no centro dessa base, né? E no grande peso corporal. Já a mobilidade ela é favorecida pelo centro de gravidade alto e uma pequena base de sustentação e um pequeno peso corporal. Bom, agora vamos para alguns conceitos ali dos movimentos. Existe a contração estática ou isometria, que é quando o músculo ele está ativo e desenvolve a sua tensão, porém sem mudança visível na posição articular. Vai estar ocorrendo ali a contração muscular, porém a angulação da articulação ela não muda. Então, imaginamos ali, você está num supermercado e vai segurar uma sacola, por exemplo, você flexiona o seu bíceps, né, e faz a flexão de cotovelo e mantém na angulação ali de 90 graus. Então, essa angulação vai se manter, o músculo vai ficar contraído, mas não vai haver mudanças na angulação, vai ficar parado, uma contração parada, digamos assim. Então, o músculo ele se contrai e produz uma força sem mudar o ângulo da articulação. Por exemplo, aqui na imagem onde a mulher está deitada numa bola amarela e segurando aquela bola menor amarela, podemos ver uma isometria ali na articulação do cotovelo. Aquela angulação se mantém, ela não muda. Então, é uma contração parada, digamos assim. Agora temos as contrações isotônicas. Então, eu falei das contrações isométricas, agora vamos falar das contrações isotônicas. Diferente da contração isométrica, na contração isotônica existe uma mudança na angulação, existe um movimento. Então, e esse movimento ele é dividido em fase concêntrica e fase excêntrica. Na fase concêntrica, a articulação vai estar sofrendo alteração no seu ângulo. Então, é quando o músculo ele gera uma tensão ativa com um encurtamento visível dos músculos. Ou seja, é quando a tensão muscular resulta em um encurtamento do músculo. Vai existir um movimento ali. Por exemplo, na academia, a pessoa vai fazer o movimento de rosca bíceps, né? E o bíceps vai estar encurtando e o braço da pessoa vai estar levantando até 90 graus, por exemplo. Já na fase excêntrica, é quando o músculo ele se alonga. As fibras musculares se alongam, porém gerando uma tensão. O mesmo músculo que realizou a fase concêntrica vai estar presente na fase excêntrica, fazendo essa frenagem do movimento. Então, na fase excêntrica, vai ocorrer o alongamento muscular com tensão. A origem e extensão vai se afastar e vai voltar à posição inicial do movimento. Aqui, por exemplo, né, na fase de abdução do ombro, podemos ver que é uma fase concêntrica. As fibras musculares se encurtam, a força de aceleração é maior do que a força de gravidade e o peso sobe, por exemplo, né, contra a força da gravidade. Agora, na fase excêntrica, as fibras musculares ali da articulação do ombro vão se alongar, a origem e inserção vão se afastar, a força da gravidade vai ser maior do que a força da aceleração. Mas perceba que o peso ele não vai descer de uma vez rápido. Vai haver a frenagem desse movimento pelos músculos que fizeram a fase concêntrica. Então, na fase concêntrica e excêntrica, os músculos são os mesmos. Imaginemos que ela mantivesse esse peso lá em cima por uns 5 segundos, por exemplo. O tempo que esse peso ficaria ali em cima parado seria a fase isométrica, porque não vai estar havendo alteração no movimento. Bom, agora que eu falei da fase concêntrica e excêntrica, vamos falar sobre os músculos atuantes nessas articulações, nesse movimento. O músculo agonista seria o principal músculo que, quando se contrai, exerce a maior força de movimento naquela articulação.
o agonista é o músculo mais forte, digamos assim. Ele sempre, né, se contrai ativamente para produzir o movimento. Já o músculo antagonista, ele domina a ação oposta ao movimento do agonista. Então, é como se fosse o principal músculo, o músculo mais forte, do movimento contrário ao que o agonista está fazendo. Ou seja, ele vai permitir o movimento da articulação. Digamos assim que a pessoa está fazendo lá de novo a rosca bíceps, né? Vai fazer uma flexão de cotovelo. O músculo agonista, o músculo mais forte, vai ser o bíceps. Ele vai se contrair e o movimento vai acontecer. O músculo antagonista, que faz o movimento contrário, o principal músculo que faz o movimento contrário da flexão, ou seja, a extensão, que é o movimento contrário, vai ser o tríceps. O tríceps, ele é o principal músculo que faz a extensão de cotovelo. Ele vai ser o antagonista do movimento de flexão de cotovelo. Ele não se contrai, ele não auxilia e não resiste ao movimento. Ele se alonga, se encurta, permitindo que esse movimento aconteça. Se a pessoa tentasse fazer a flexão com o tríceps encurtado, com tensão, ele não conseguiria, porque o tríceps tem que permitir que a flexão aconteça, ele é o antagonista. Já o músculo sinergista, ele faz a mesma coisa do músculo agonista, o mesmo movimento, porém com uma força menor, digamos assim. Ele tem a ação idêntica ao do agonista, ele trabalha ali ajudando. Então, resumindo tudo que eu falei, o músculo agonista, ele é o principal músculo que está ali naquele movimento, o músculo mais forte, que quando ele se contrai, ele produz um movimento na articulação. Já o músculo antagonista, ele é o músculo mais forte da ação contrária à ação do agonista. Já o músculo sinergista, ele faz a mesma coisa do músculo agonista, só que com menos força, ele só ajuda. Voltando ao que eu tinha falado de fase concêntrica e excêntrica, na fase concêntrica, a força muscular vai ser maior do que a resistência. Então, a gravidade, a força muscular vai estar vencendo a resistência da gravidade. Já na fase excêntrica, a força da gravidade ela vai ser maior do que a força muscular. Então, o músculo ele vai estar sendo vencido pela força da gravidade, porém vai exercer uma resistência ali, vai estar freando o movimento. Já na fase isométrica, né? Uma contração isométrica, a força e a resistência elas são iguais, então fica parado. Bom, de novo os conceitos aí, né? A fase concêntrica é marcada por gerar força, é marcada por encurtamento muscular, a aproximação da origem e inserção. Essa ação ela é contra a força da gravidade, né? Ela vence a força da gravidade. A força de aceleração ela é maior do que a força da gravidade. Já na fase excêntrica, ocorre a frenagem do movimento, né? Então o movimento vai estar... A aceleração ela vai ser menor do que a força da gravidade. A gravidade vai estar vencendo essa força. Porém, o músculo ainda vai estar se alongando com tensão. Então exerce uma frenagem no movimento. Vai estar descendo mais devagar. Ocorre o afastamento da origem e inserção. E o movimento ele fica a favor da ação da força da gravidade. Bom, agora meu cursor aqui, a setinha vai estar aparecendo para vocês. Na fase concêntrica, né, vai estar ocorrendo o encurtamento do tríceps e do ancônio. Tríceps é o músculo agonista e o ancônio é o músculo sinergista. Então, eles vão estar se contraindo, né? Origem e inserção vai se aproximar, a força de aceleração vai ser maior do que a força da gravidade e o movimento ele vai fazer uma extensão de cotovelo, como eu disse. Para essa extensão acontecer, o músculo do bíceps, ou seja, o músculo antagonista, ele tem que se alongar passivamente, ele tem que permitir esse movimento. Então, ele é o antagonista, ele vai permitir o movimento. Então, a fase concêntrica ocorre a contração dos músculos agonista e sinergista, fazendo com que a força de aceleração vence a força da gravidade. Na fase excêntrica, ocorre o alongamento dos músculos agonista e sinergista e a contração passiva, ou seja, sem nenhuma força do músculo antagonista. Ele vai contrair passivamente para permitir que o músculo se alongue.
Então, os músculos agonistas e sinergistas vão se alongar, porém com uma tensão, né, para ocorrer a frenagem do movimento. Então, em vez de o movimento ser rápido, vai voltar devagarzinho, né, com a frenagem. A origem e a inserção desses músculos vão se afastar e o movimento vai voltar à posição inicial. Bom, pessoal, depois que revisamos todos esses conceitos, né? Agora vamos estar revisando um pouco da anatomia em si desses músculos atuantes aí nos membros superiores, que atuam, né, nas articulações dos membros superiores. Bom, o primeiro deles é o deltoide. O deltoide é um músculo que fica localizado no nosso ombro, né? E ele tem ação no húmero. Um conceito muito importante aqui que vocês devem lembrar é que aonde o músculo está inserido, ou seja, onde a inserção, né, onde é que ele se liga, é onde vai estar acontecendo o movimento. Então, por exemplo, os romboides são os músculos ali que têm origem nos processos espinhosos aqui da vértebra cervical e das vértebras torácicas. A origem deles é aqui na coluna vertebral. Eles se inserem, eles se ligam na escápula. Então, a inserção deles é na escápula. Então, quem vai mexer é a escápula. Agora, o grande dorsal, por exemplo, ele também tem a origem na coluna vertebral. A inserção dele é no húmero. Ele se insere no húmero. Então, quem vai mexer é o húmero. O deltoide, ele tem ali a sua origem na clavícula, na espinha da escápula e no acrômio da escápula. Ele se insere no húmero. Quem vai mexer é o húmero. Deu para entender esse conceito? É muito importante. Porque, por exemplo, ele facilita demais. Porque, por exemplo, se você está analisando um movimento de ombro, uma abdução, por exemplo, você não vai procurar músculos que se inserem na escápula, porque não faz sentido. O movimento está no ombro. Você vai procurar músculos que estão inseridos no húmero. Entendeu? Então, primeiramente deles aí o deltoide. Ele tem inserção ali no terço lateral da clavícula, né? No terço lateral, que é do meio para a linha lateral. No acrômio da escápula e na espinha da escápula. Ele tem a sua inserção na tuberosidade deltoide do húmero. Ele se insere no húmero. Então, ele vai movimentar o húmero. Dentre suas ações, né, a porção média, a porção lateral do deltoide, ele faz a abdução. Ele é o principal músculo que faz a abdução de ombro. A porção anterior dele, ou seja, a porção da frente, é o principal flexor de ombro. Ele faz rotação medial e adução horizontal. Sendo que na adução horizontal, ele é um sinergista, ele não é tão forte. O principal músculo que faz a adução horizontal é o peitoral maior. E sua porção posterior, ele faz a extensão, a rotação lateral e a abdução horizontal. Como eu tinha dito anteriormente, né, o peitoral maior. O peitoral maior, ele tem a sua origem na clavícula, no externo e nos costais, das 6 primeiras costelas. Então, ele pega ali aquela parte da clavícula, do osso externo e dos costais e se insere na crista do tubérculo maior do húmero. Então, ele se insere no húmero. Lógico, o movimento que ele vai produzir vai ser no húmero. Dentre suas ações, tem a flexão do ombro, tem a rotação medial e a adução horizontal, sendo que a adução horizontal ele é o músculo mais forte que faz a adução horizontal. E ele também auxilia na adução normal, na adução do ombro normal. Peitoral menor. O peitoral menor ele tem a sua origem da segunda à quinta costela e se insere na borda medial do processo coracoide. Ele se insere na escápula. O movimento que ele vai fazer vai ser na escápula. Ele deprime, ele abaixa essa escápula, entendeu? O córaco braquial, ele tem a sua origem no processo coracoide da escápula e vai se inserir no terço médio do húmero, ele se insere no húmero. Então, a ação que ele vai produzir também vai ser no húmero. Ele auxilia na flexão de ombro e na adução de ombro. O redondo maior, ele é um músculo ali que sua origem é no um terço inferior da borda lateral da escápula.
A origem dele é na borda lateral da escápula, no terço inferior, e a sua inserção é na crista do tubérculo menor do húmero. Ele vai ter sua ação no húmero, porque ele se insere lá. Dentre suas ações tem a adução do húmero, de ombro, e a extensão e rotação medial. O redondo menor ele se origina logo acima do redondo maior, sendo na borda lateral no 2/3 inferior. Ele se insere no tubérculo maior do húmero, então a ação dele vai ser no húmero. Dentre suas ações tem a rotação lateral e a abdução horizontal do ombro. Temos o supraespinhal, onde sua origem vai ser na fossa supraespinhal da escápula. Ele é um músculo menorzinho aqui, ó, do meio. E a sua inserção vai ser no tubérculo maior do húmero. Então ele vai se inserir no húmero, o movimento vai ser no húmero. A ação que ele exerce é a abdução de ombro, sendo que ali nos primeiros graus da abdução ele vai estar sendo utilizado. O infraespinhal tem sua origem na fossa infraespinhal da escápula, abaixo da espinha da escápula. Toda aquela fossa abaixo da espinha da escápula é a origem do infraespinhal. Ele vai se inserir no tubérculo maior do húmero, vai se inserir no húmero. Então o movimento que ele vai produzir vai ser no húmero. Dentre suas ações tem a rotação externa de húmero e a abdução horizontal. Ele é o músculo mais forte da abdução horizontal de ombro. Então ele vai ser o músculo agonista, sempre vai ser o músculo agonista desse movimento, a abdução horizontal de ombro. Temos também o subclávio, que a sua origem na primeira costela e a sua inserção é na clavícula. Então a ação que ele vai exercer vai ser na clavícula. Ele ajuda ali na fixação dessa articulação e na depressão do ombro. Temos aqui o grande dorsal, onde sua origem vai ser nos processos espinhosos da vértebra, na crista ilíaca, na face tóraco-lombar, ali na parte medial do corpo humano, e vai se inserir no assoalho do sulco tubercular do húmero, vai se inserir no húmero. Então a ação que ele vai exercer vai ser no húmero. Ele é o nosso músculo mais forte de extensão de ombro e de adução do ombro. Então ele sempre vai ser o músculo agonista desses movimentos. Ele também produz uma rotação interna. Romboides maior e menor. A sua origem também vai ser ali na coluna vertebral, nos processos espinhosos da 7ª vértebra cervical às 5 primeiras vértebras torácicas. A inserção dele vai ser na borda medial até o ângulo inferior. Então ele vai pegar toda essa borda medial até o ângulo inferior, ele vai se inserir lá. Então o movimento dos romboides vão ser na escápula, porque eles estão inseridos na escápula. Dentre suas ações tem a báscula medial, sendo que na báscula medial, quem vai estar atuando mais é o romboide maior, porque ele está ali mais embaixo, né? Ele vai se contrair e o ângulo inferior vai se aproximar da linha média do corpo. E ele é o principal músculo da retração escapular ou adução escapular. Então, ele é o principal músculo, o músculo mais forte, o músculo agonista da retração escapular ou adução escapular. Temos agora o serrátil anterior, onde sua origem é nas faces das 8 costelas superiores. A sua inserção vai ser em toda a face costal do ângulo superior, a borda medial e o ângulo inferior da escápula. Ele vai estar inserido em toda essa face costal da escápula. Então o movimento que ele vai produzir vai ser na escápula. A ação do serrátil anterior é a protração da escápula. Ele é o principal músculo, é o músculo mais forte da protração da escápula, ou a abdução escapular. A escápula vai para frente. Temos agora o trapézio, onde sua origem vai da linha nucal até todas as vértebras, até todos os processos espinhosos de todas as vértebras. Ele pega toda essa parte da coluna vertebral. E a sua inserção vai ser na escápula, ali do terço lateral da clavícula, acrômio e espinha da escápula. A sua ação ela vai ser produzida nesses ossos que estão inseridos, sendo que nos seus feixes superiores vai estar ocorrendo a elevação e báscula lateral.
Nos feixes médios, vai estar auxiliando na retração escapular. Auxiliando por quê? Porque tem um músculo que chama romboides, que ele é o principal. Então, os feixes médios do trapézio vai estar auxiliando. Ele é o sinergista. E aqui não está aparecendo, mas tem os feixes inferiores que vão estar auxiliando na báscula medial da escápula. Agora temos o músculo levantador da escápula, né? Onde sua origem está ali nos processos transversos das 4 primeiras vértebras e sua inserção na borda medial da escápula até o ângulo superior. A sua principal função é a elevação da escápula e também auxilia na báscula medial. Agora temos o subescapular, onde sua origem é em toda a face costal da escápula, toda essa face da escápula costal, e sua inserção é no tubérculo menor do húmero, então seu movimento vai ser no húmero. Dentre suas ações tem a extensão do ombro, a rotação interna e a adução. Agora temos mais alguns músculos, né? Temos o bíceps braquial, onde sua origem é ele tem duas origens, por isso que chama bíceps, duas cabeças. Sendo que a porção longa do bíceps se origina no tubérculo supraglenoidal, que é aquele tubérculo que fica acima da cavidade glenoidal. E a porção curta no processo coracoide da escápula. Ele vai se inserir na tuberosidade do rádio, então o movimento que ele vai produzir vai ser no rádio, no antebraço. Ele é o principal flexor de antebraço, ele é o músculo mais forte da flexão de cotovelo. Agora temos o tríceps braquial, que ele tem 3 cabeças, por isso que chama tríceps, 3 origens. A porção longa ele se origina no tubérculo infraglenoidal da escápula. A porção medial abaixo do sulco para o nervo radial, que já é no húmero, e a porção lateral na face posterior do húmero. E a sua inserção é na face posterior do olecrano. Então ele vai se inserir na una, porque é na una que está presente o olecrano. Então o movimento que ele vai estar produzindo vai ser na una, no antebraço. Ele é o principal músculo que faz a extensão de cotovelo, é o músculo mais forte da extensão de cotovelo. Agora temos o músculo braquial, que a sua origem é na face anterior do húmero, ele vai se inserir na tuberosidade da una. Então, ele auxilia, ele não é o músculo mais forte, mas ele faz o mesmo movimento que o bíceps braquial, ele auxilia na flexão de antebraço, auxilia na flexão de cotovelo. Agora temos o bráquio radial, que a sua origem é na crista supracondilar lateral do húmero. Ele se origina no húmero e se insere na face lateral do rádio, acima do processo estiloide. Então ele se origina no húmero e se insere no rádio. Então, lógico, o movimento produzido por ele vai ser no rádio, no antebraço. Ele auxilia na flexão de antebraço, flexão de cotovelo. Agora temos alguns músculos que produzem movimento no antebraço. Temos o pronador redondo e o pronador quadrado. Ambos fazem a pronação do antebraço, sendo que o pronador redondo a sua origem é no epicôndilo medial do húmero e se insere no terço médio da face lateral do rádio. E o pronador quadrado, a sua inserção proximal, a origem, é na face anterior da ulna. O músculo supinador, ele vai ser um músculo que vai estar fazendo um movimento de supinação no antebraço, sendo que sua origem é no epicôndilo lateral do húmero e na face lateral da ulna. E sua inserção é na face lateral do rádio. Bom, pessoal, tudo isso que eu falei de origem e inserção, vocês não precisam decorar, mas é legal vocês entenderem onde esse músculo está localizado. Vocês têm que saber que o deltoide começa ali na clavícula, no acrômio, nessa região e se insere no húmero. A importância aqui é vocês saberem onde esse músculo começa e onde ele se insere, pelo menos o básico. Vocês têm uma noção de onde ele se insere, porque onde ele se insere é que vai estar ocorrendo o movimento. Vocês têm que saber pelo menos isso. Não precisa decorar certinho onde ele nasce, onde se origina. É no terço lateral da clavícula. Não precisa saber isso. Vocês só precisam saber que ele está inserido no húmero e vai se produzir o movimento no
húmero, por exemplo, do deltoide, né? Então vocês têm que entender onde esse músculo nasce e onde esse músculo se insere. Mesmo que não seja decorado certinho, onde cada parte, pelo menos entender onde esse músculo está, já vai ajudar muito na sua análise cinesiológica. Então foi isso, a revisão aqui, muito básica. Acredito que vai estar esclarecendo alguns conceitos. Contudo, não tem como aprender assim de um dia para a noite, né? Eu recomendo muito que vocês assistam vídeos de academia, né? É melhor para poder analisar esses movimentos e que analisem onde está a fase concêntrica, onde está a fase excêntrica, né? O músculo agonista, o músculo sinergista, o músculo antagonista do movimento. Recomendo também que analisem a diferença das contrações isométricas, né? Ou seja, as contrações onde o músculo se contrai, mantém a tensão, porém não muda a angulação do movimento, fica parado. E as contrações isotônicas, onde tem o movimento ali de contração e extensão, por exemplo, do músculo. Então, recomendo muito que vocês pesquisem esses conteúdos que ajudam muito. Muito obrigado e tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia.